Entrevista. Estamos de volta e temos ao telefone o contato com o senador Humberto Costa, do PT. Vamos conversar sobre o cenário eleitoral de 2026, mas como não pode ser diferente, vamos tratar também sobre os temas de pauta no momento. A confirmação do tarifaço que atinge produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Mário Flávio está aqui comigo. Vamos então conversar com o senador. Senador Humberto Costa, muito obrigado por nos atender. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, senador, um abraço, né? Como o Vitor disse... Bom dia, Mário. Bom dia. Como o Vitor disse, a gente não poderia, mesmo essas entrevistas estão sendo com os pré-candidatos ao Senado, mas obviamente, né, num dia como hoje, a gente não tem como não tocar no assunto, né, da decisão aí do presidente dos Estados Unidos e as repercussões que essa situação vai ter, né? Senador, como é que o senhor, enquanto integrante do governo e um dos homens de confiança do presidente Lula, como é que o governo pretende reagir a essa situação nos próximos dias? Bom, na verdade, todos nós estamos profundamente indignados com essa decisão do governo americano, não somente do ponto de vista das tarifas que vão ser impostas a uma quantidade significativa de produtos brasileiros que são vendidos aos Estados Unidos. É óbvio, é verdade que nós tivemos aí uma exceção de mais de 700 produtos. No entanto, muitos produtos importantes, como café, como a carne, como laranja, enfim, não fizeram parte dessa lista de exceção. Embora todos nós tenhamos aí uma expectativa de que novas negociações possam ser feitas, né? Mas o outro motivo foi a aplicação dessa lei Magnitsky, que é, na verdade, no caso do Brasil, uma intromissão absolutamente indevida na nossa democracia, é um ataque frontal à nossa soberania e é uma demonstração de uma visão profundamente negativa que tem o presidente americano sobre o nosso país. Imaginar que é possível, por uma interferência estrangeira ou por uma interferência do Poder Executivo, mudar um processo judicial. Então, é sem dúvida um momento de muita indignação de todos nós, uma indignação também pelo fato de que a grande articulação para que isso seja implementado está sendo feita por um deputado brasileiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, em ação conjunta com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para beneficiar o nosso país, não é? Então, de fato, nós entendemos que temos que estar muito fortemente indignados com essa situação. Senador, nós tivemos a informação de que o Brasil pode questionar a aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes através de posição da Advocacia Geral da União na Justiça Americana e nos tribunais internacionais. O senhor é favorável a isso? Tem alguma informação atualizada sobre esse movimento? Veja, nós entendemos que isso tem que ser tomado de um ponto de vista estritamente jurídico. Por exemplo, se o Brasil decidisse recorrer ao Tribunal Penal Internacional, aliás, membros do Tribunal Penal Internacional de Haia já foram sancionados por essa mesma legislação, o Brasil teria que recorrer, por exemplo, ao Tribunal Penal de Haia. Só que os Estados Unidos não reconhecem esse tribunal como uma instância judicial para a solução de conflitos. E também as decisões do Tribunal de Haia têm que contar com a anuência do país que terá alguém sancionado para que tenha validade. Os Estados Unidos não reconhecem. Por outro lado, se o Brasil decidir recorrer nos próprios Estados Unidos, nós estaríamos também incorrendo numa situação complicada, porque o Brasil, cada país tem imunidade judicial em relação ao outro,
quando o Brasil recorrer à Suprema Corte Americana ou alguma instância da Justiça Americana, ele vai perder essa imunidade. Então, poderá o país ser condenado a pagar multa ou qualquer tipo de condenação. Então, não é uma questão fácil, mas acredito que nessas 48 horas o governo, até mesmo em entendimento com o ministro Moraes, poderão anunciar alguma solução. Mas acredito que essa ação nos Estados Unidos tem as suas vantagens, mas pode ter desvantagens importantes, né? Muito bem. Senador, falando agora, né, do foco inicial da nossa entrevista, né, que é a pré-candidatura ao Senado, quando é que vocês pretendem reunir o PT para tratar dessa situação? Porque em todas as rodas de conversa, né, que a gente fala sobre política, um entendimento praticamente unânime, que seria a prioridade da sua reeleição para o Senado. Aí num grupo de WhatsApp alguém soltou o seguinte contexto, que eu fiquei assim, meu amigo, é muita criatividade, mas eu vou entrevistar o senador com o Vitor, eu vou perguntar a ele. Só já está tudo certo. Humberto vai para o Tribunal de Contas da União, e aí ele fez toda uma conjectura. Essa história tem algum procedimento ou isso é o fantástico mundo de Bob da política, que o povo sai criando teoria? Não, eu não sei porque de vez em quando essa notícia sai, né? E primeiro, eu ainda não quero me aposentar. Se eu for para o Tribunal de Contas, na minha opinião, vai ser uma verdadeira aposentadoria. Segundo, não é fácil ser escolhido lá no Senado para ir para o Tribunal de Contas. Na verdade, é uma disputa feroz que acontece lá entre eventuais senadores ou funcionários do Senado que possam vir a ser indicados para o Tribunal de Contas da União. Então, eu quero, na verdade, mesmo, e serei candidato a senador pelo PT na eleição do ano que vem aqui em Pernambuco. Então, essa é uma questão já resolvida, já definida por nós do PT. Senador, sobre a posição do partido aqui no Estado, acredito que o senhor na próxima terça-feira pode ter aí uma conversa com a governadora Raquel Lira, junto com os demais governadores do Nordeste, vão conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre essa questão do tarifaço. E por que falo da governadora? Porque aqui nós já tivemos uma série de eventos e de movimentos da governadora que indicam aproximação com o PT e com lideranças próximas ao partido, que tem interlocução direta com o partido. E na Assembleia os petistas sempre saem em defesa de Raquel. João Paulo, Rosa Amorim, principalmente João Paulo. E o Doriel. O PT hoje está com a governadora Raquel Lira ou não, senador? Veja, o PT, ele está começando a fazer o debate sobre as eleições de 2026 agora. No próximo domingo eu saio da presidência do partido, o Edinho Silva vai assumir esse papel, essa função, e a partir de agora nós vamos já começar a trabalhar em função da eleição de 2026. Criamos um grupo de trabalho eleitoral. Esse grupo ele está fazendo um levantamento da situação estado por estado. O PT já definiu que, obviamente, a sua prioridade maior é a reeleição do presidente Lula. Logo em seguida, nós vamos colocar como prioridade a eleição do Senado, pelas razões óbvias, o risco até de a extrema-direita conseguir eleger a maioria do Senado Federal, em seguida a Câmara dos Deputados e, por último, o governo dos estados, né? E aí, com esse diagnóstico feito, nós vamos conversar com o presidente Lula e, a partir daí, vamos começar as negociações com os diversos partidos, né? Com os diversos atores políticos da sociedade, né? E aí eu acredito que esse processo vai avançar mais rapidamente. Aqui em Pernambuco nós temos uma parcela do partido que tem uma identificação, um desejo de uma aliança política com o PSB, inclusive levando em consideração que nós temos uma relação de muito tempo com o PSB, o fato de que o PSB está
no governo do presidente Lula, apoia a reeleição do presidente Lula e também o fato de nós estarmos na prefeitura e, por outro lado, há uma parcela também significativa do partido que defende uma aliança, uma aproximação com a governadora Raquel Lira. Então, no momento em que nós abrimos esse debate, nós vamos, aqui em Pernambuco, fazer uma aferição de qual é o posicionamento da maioria, mas a decisão final, até porque tudo está em função da eleição presidencial, a decisão final será tomada nacionalmente pela direção do nosso partido. Mas se no futebol, senador, tem uma história de pipocar, né? Quando o jogador, o senhor é torcedor do Náutico, que vive no estádio, sabe muito bem, né? Quando o jogador pipoca, ele tira a perna, ele não bota a bola, não bota o pé para dividir. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor não pipocar agora. Se o presidente Lula chamar Humberto Costa e perguntar a sua preferência lá em Pernambuco, qual é a preferência de Humberto Costa hoje? Seria manter essa aliança com o PSB e apoiar João Campos ou de repente apoiar essa candidatura de Raquel à reeleição? Bom, veja, primeiro eu tenho que esperar que isso possa acontecer. Não sei, até o presente momento o presidente não tratou desse tema diretamente comigo, né? Segundo, eu sinceramente tenho boa relação, tanto com o João quanto tenho com Raquel. Ambos fazem bons governos, né? Ela tem melhorado bastante, pelo que eu tenho acompanhado pelo interior, principalmente o seu desempenho em algumas áreas, como a conservação das estradas, a abertura de novas estradas, a questão da água, a questão também da saúde em alguns lugares, enfim. E o prefeito João Campos tem uma gestão também que é rica de ações que beneficiam a população. Nós vamos nos pautar numa questão como essa, acho que predominantemente pela questão política, né? E a partir daí é que nós vamos poder ter um posicionamento. Obviamente que a minha posição terá um peso nisso, mas eu repito, a nossa decisão final será uma decisão nacional. Também quem for discutir conosco a eventualidade de um apoio tem que estar apoiando a candidatura do presidente Lula, tem que garantir a nossa demanda da presença na chapa majoritária numa vaga do Senado. Então, nós vamos, na hora certa, discutir essa questão e tomar uma posição. Senador, sobre esse ponto especificamente, assumir a candidatura do presidente Lula, nós temos observado, tanto no discurso do prefeito João Campos como da governadora Raquel Lira, um certo distanciamento desta polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, esquerda-direita, como o senhor preferir. Apesar do prefeito ter tido agora recente uma conversa com o presidente Lula, defender a presença do PSB na chapa do presidente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele tem dito que é preciso sair dessa discussão polarizada. E a governadora também defende isso. O senhor acha que o grande desafio nesse caso seria convencer o aliado, seja João Campos ou Raquel Lira, a assumir de fato o PT como aliado no palanque, assumir a candidatura do presidente Lula, entrar nessa realidade polarizada? Olha, isso é uma condição sem a qual não haverá qualquer tipo de entendimento, não é? Hoje no país, se tem alguém que considera que essa polarização não precisa ter alguém ter lado, não é? Tem uma visão completamente equivocada. Eu fico imaginando hoje se o presidente da República fosse Bolsonaro e, digamos que um outro país estivesse sancionando o Brasil. Com certeza, a postura, a visão de estadista, não nos levaria, sendo Bolsonaro o presidente, a uma situação de sucesso, como nós podemos ter agora pela posição firme, mais sóbria do nosso país. Por outro lado, quando se trata de eleição, principalmente, dizer que tanto faz
que a polarização não deve existir. Você veja, nós estamos há mais de um ano da eleição do ano que vem e aqui em Pernambuco já tem uma polarização. Ambos estão alimentando essa polarização, às vezes até com ações muito fortes, muito pesadas, né? Então, eu acredito que realmente para nós estar com o presidente Lula é uma condição da qual nós não abrimos mão para discutirmos a aliança que o PT fará aqui em Pernambuco. Senador, nas análises políticas, né, a gente percebe que se essa polarização ela entrar nessa eleição majoritária, né, talvez, por exemplo, numa aliança mantida com o PT, por exemplo, o pessoal precisaria de um nome mais ao centro, né, para competir principalmente com a candidatura de Gilson Machado Neto. Então, como é que o senhor percebe a movimentação desses candidatos do centro que outrora estiveram até ao lado mesmo do Bolsonaro e de repente pode estar no mesmo palanque que o de vocês? Veja, eu pretendo defender, e acho que o PT vai defender também, que nós possamos participar de uma aliança que não venha envolver na chapa majoritária bolsonaristas, né, ou bolsonaristas arrependidos, né? Obviamente que essa preocupação que nós temos com a possibilidade de a extrema-direita fazer maioria no Senado, nós não podemos correr qualquer risco de eleger senadores que, mesmo que digam que não estão alinhados com o bolsonarismo e tal, mas que chegando lá poderão encampar propostas tipo impeachment de ministro do Supremo, anistia para os golpistas de 2023, não é? Que atrapalhem o processo de renovação dos tribunais superiores, rejeitando nomes encaminhados pela Presidência da República ou pelos respectivos tribunais. Então, nós vamos trabalhar para que a chapa na qual nós vamos participar tenha uma posição muito clara em relação a um eventual futuro governo do presidente Lula, né? Então, nós estamos acompanhando. Agora, o que realmente me preocupa é que, como nós vamos ter pelo menos quatro candidaturas ao Senado nas duas chapas, a da governadora e a chapa do prefeito, nós podemos ter aí uma divisão de votos que venha facilitar a vida da extrema-direita, né? Então, essa é a minha preocupação. Eu espero que tanto dentro da chapa de João quanto da chapa de Raquel nós tenhamos candidatos ao Senado que tenham um compromisso democrático, que possam apoiar o futuro governo do presidente Lula, não é? Mas, como eu disse, correndo o risco de que essa decisão possa facilitar a vida da extrema-direita na eleição para o Senado. Senador, aproveitando aqui que o senhor falou agora há pouco sobre a lógica da polarização e o fato de os envolvidos na polarização alimentarem a polarização e isso trazer resultado, o senhor citou também aqui no Estado, eu queria perguntar especificamente na disputa para o Senado. O senhor pretende polarizar com Gilson Machado, ou seja, fazer ali uma disputa direta de narrativa com ele, sendo ele o representante do bolsonarismo? Acredita que isso pode trazer para o senhor uma consequência positiva eleitoral? Veja, todo mundo que me conhece sabe que eu nunca deixei de enfrentar o debate político, nunca fugi da raia no enfrentamento político e ideológico, né? Se for necessário, obviamente, e se isso tiver uma vinculação com a questão nacional, é óbvio que nós vamos enfrentar o debate com quem quer que seja, muito particularmente com a extrema-direita também. Agora, na verdade, eu tenho uma carreira política de muito tempo, uma carreira exitosa. Eu tenho um mandato de senador que Pernambuco inteiro reconhece,
que o Brasil inteiro reconhece, ocupo hoje posições importantes nesse contexto nacional. Sou presidente do PT, sou vice-presidente do Congresso Nacional, vou assumir nos próximos dias a presidência do Parlasul, Parlamento do Mercosul, e, portanto, eu acho que tenho muita coisa a mostrar. Os investimentos que eu tenho feito com os recursos das emendas parlamentares em cada cidade de Pernambuco, existe uma emenda apresentada por mim para atender os interesses da população. Então, quem tem uma história como essa, quem tem ações como essa, quem tem o apoio do presidente Lula, não vai sair fazendo enfrentamentos desnecessários. Eu vou defender o meu trabalho, eu vou defender o que eu fiz e tenho feito. Senador, o PT ainda tem uma bancada, digamos, pequena, principalmente na Câmara Federal. Nessas discussões, inclusive, por exemplo, a deputada Rosa Amorim, que é aqui de Caruaru, está tendo o nome dela cotado para ser candidata a uma vaga na Câmara Federal. Essa estratégia de alçar Rosa, né, para esse voo seria uma estratégia de aumentar a bancada? E como é que vocês pretendem também aumentar a própria bancada, não só na Câmara Federal, para manter também os deputados na Assembleia, caso Rosa seja mesmo candidata à Câmara? Eu acho que são dois caminhos, né? Primeiro, a gente precisa montar chapas fortes, né, para essa disputa. Você veja, nós vamos ter esse ano, para a disputa de deputado federal com o PT, nós vamos ter a candidatura do Carlos Veras, de Liana Cirne, também a de Rosa. Fala-se da candidatura de Cari Santos, que é a nossa vereadora, que foi muito bem votada também. E há outros nomes, quer dizer, a gente pode ter uma chapa forte, né? Junto com a federação também, essa força aumentar. Agora, também nós vamos ter o cuidado de os nossos aliados na frente terem os seus quadros participando e contribuindo para a formação da chapa. Nós não vamos poder ter uma definição em que o PT cria a cauda e os outros partidos se aproveitam disso. Nós vamos fazer essa discussão também de tática eleitoral para ver qual é a tática eleitoral que melhor se adapta aos interesses da federação como um todo. E não somente os interesses do PT, mas também não somente os interesses dos outros partidos, né? Muito bem. Senador Humberto Costa, do PT, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Senador, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, para Mário Flávio, para todos que acompanham a Rádio Cidade. Um abraço. Muito obrigado, senador. Algumas coisas ficaram claras, né, Vitor? Primeiro, é candidatíssimo à reeleição. Essa história de que ele ia para o TCU. Isso é coisa de quem quer tirar o cara do páreo, mas ele já disse que não vai. Falou que é uma aposentadoria, né? Que ele não tá em pensamento. É porque quando você vai para o TCU, politicamente, você veja, por exemplo, a mãe de Eduardo Campos, a Ana Reis, né? Ninguém nem fala. José Múcio Monteiro voltou porque... Aposentou-se no TCU. Justamente, aí foi para hoje mas é ministro, voltou mas voltou. E disse que é só por esse instante, né? Quando sair, disse que está fora da política. E sobre o PT, né, deixou claro também que a decisão será do presidente Lula. E nisso eu vejo uma certa vantagem para João Campos, né, que vem tendo constantes agendas fora da pauta institucional. Né, porque, por exemplo, Raquel, quando vai para Lula, são reuniões institucionais, como vai ser essa da próxima terça-feira. Mas não há um encontro de Raquel, por exemplo, como foi no Palácio da Alvorada, na residência oficial do presidente Lula, como ele recebeu João Campos. Agora, deu a impressão, Mário, quando ele falou sobre os demais candidatos, né, veja, ele focou muito as duas chapas, né, do prefeito João Campos, da governadora Raquel Lira, e disse que espera que os candidatos das duas chapas tenham compromissos democráticos, compromissos com a pauta do presidente Lula, com a pauta do PT. Então parece o quê? Que o presidente Lula pode ter um palanque, mas o outro pode se comprometer a não atacá-lo, ou não atacar diretamente as pautas dele. Isso. Então ele teria uma influência sobre as duas chapas. Talvez eles exijam... Talvez eles também possam exigir de Raquel o seguinte: olha, o presidente Lula não pisa lá, um exemplo. Né? Porque ele vai ser majoritariamente mais votado aqui em Pernambuco, vindo aqui ou não.
apoiando Raquel ou João, não. Não, e talvez esse acordo E esse acordo possa ser o seguinte, olha, ele não vai ir agora... diplomático para o presidente apoia, Lula. você declara apoio a Lula, o João Campos já vai declarar, você apoia também e Lula não pisa aí. Pode ser diplomático para o presidente Lula, mas também pode ser estratégico para os dois candidatos. Os dois candidatos sabem que vão precisar de votos mais ao centro. Isso. E ter o presidente Lula no palanque pode comprometer. Justamente, porque o voto bolsonarista, por exemplo, no primeiro momento ele pode ir para uma candidatura mais à direita, mas essa eleição ela é muito perigosa para ela acabar, de acabar logo no primeiro turno, como foi a de Caruaru. Quando você tem dois candidatos que eles polarizam muito, a tendência naquela reta final da eleição é que o pessoal olhe assim para as pesquisas e rapaz, tá perigando aqui, eu vou para um lado ou para o outro. Então, para não ter o segundo turno, acaba tendo essa decisão. Agora, o voto bolsonarista, o voto conservador, ele será decisivo nessa eleição. Então, por isso que, por exemplo, Raquel e o próprio João, você não vê... Olha, eu não me lembro, Vitor, nos últimos anos, nenhuma crítica direta a Bolsonaro, nem de João Campos, nem de Raquel. Nenhum dos dois. Pode prestar atenção, até na candidatura de João Campos à reeleição no Recife. Ele não batia diretamente em Bolsonaro. A crítica dele era Justo Machado, tal, mas diretamente a eles não fazem. A própria defesa do presidente Lula feita pelo prefeito João Campos, ela é, digamos, moderada. Moderadíssima. Não é de um entusiasta. Justamente. É moderada. Vamos acompanhar, né, Mário? Porque, afinal de contas, né, são 30% dos eleitores pernambucanos que votaram no Bolsonaro na última eleição. O prefeito João Campos foi eleito com 80% de votos. Certamente tinham bolsonaristas ali. E na região, no Recife, deu quase 40%. O Agreste deu mais de 40% de bolsonaristas. Então, assim, por isso que eles querem, não necessariamente de bolsonaristas, mas de conservadores, de eleitores de direita, eles estão de olho nesse eleitorado. E eu acho que eles vão ter o compromisso, como você disse, de apoiar Lula, mas não fala do outro. Né? Fica ali, fazendo conta que ele não existe. É isso. Mário, até amanhã.